Nossa, Muca, viva o forró. Viva. Bom demais. Bom final de segunda-feira, se Deus quiser. E você segue conosco aqui no Rede Verdade do Forró. A gente vai falar sobre gastronomia. Como é que os bares e restaurantes estão sentindo aí a tal exigência do passaporte da vacinação? Qual é o reflexo diretamente aí nos bares e restaurantes? Vamos conversar com Arthur Lira, presidente da Abrazel aqui na Paraíba. Fica conosco. Rede Verdade está no ar. Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Dia 10 de dezembro de 2021, chegamos à sexta-feira, fechando a semana aqui no Rede Verdade, dentro da programação da sua TV Arapuã. Estamos ao vivo para toda a Paraíba. Que prazer, que felicidade, que alegria poder conversar com você de segunda a sexta aqui no Rede Verdade. No programa de hoje eu estou aqui com Arthur Lira, ele que é presidente da Abrazel, Associação Brasileira aí aqui no estado da Paraíba, a entidade aqui no estado da Paraíba, que cuida, né, de bares e restaurantes, do entretenimento aqui no estado da Paraíba e no Brasil como um todo, a Associação Nacional. Arthur Lira, que é do ramo, vai falar pra gente como é que tá aí a realidade dos restaurantes e bares nesse momento aqui no estado da Paraíba, com a vigência do passaporte da vacinação e as restrições também em relação a eventos, enfim, públicos aqui na Paraíba. Arthur Lira, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Muito boa tarde, Luiz Torres. Muito boa tarde a toda a Paraíba, né, que nos acompanha. E me coloco à disposição da sua primeira colocação aí para a gente tratar um pouco desse tema, que inclusive agora há pouco já tem essa situação do aplicativo que cai. É um turbilhão, estamos num momento... Para contextualizar a informação, o Ministério da Saúde, né, sofreu um ataque de hackers que derrubou ali todo o sistema, incluindo as informações sobre a vacinação e o ciclo vacinal dos brasileiros nesse momento. A Polícia Federal ali apurando os responsáveis e tentando, né, os técnicos do Ministério da Saúde tentando consertar isso, que bagunçou a questão do sistema de dados da vacinação no Brasil como um todo, incluindo que a Paraíba amanhã tem um dia D de vacinação e deve ali gerar um certo contratempo no registro desses dados. Mas para a gente pegar do geral, Arthur, como é que os bares e restaurantes, no geral, na Paraíba, estão sentindo, qual é o reflexo da exigência do passaporte da vacinação para bares e restaurantes aqui no estado? Então, Luiz Torres, já estamos há alguns dias com um decreto, que é uma lei, na verdade, o decreto só veio para regulamentar a lei, trazer os detalhes, e nós já estamos na prática com alguns dias dessa cobrança do passaporte vacinal. Eu gostaria de deixar muito claro e transparente que não é questão ser a favor ou contra passaporte vacinal. O que nós vamos trazer aqui é a realidade do que o setor de alimentação está passando. O dia a dia na prática. O dia a dia na prática após essa obrigatoriedade recair sobre nós. E o que é que está acontecendo? Primeiro ponto, muito difícil, né? Você ser obrigado a ter uma responsabilidade de fiscalizar com sanções altas. Ou seja... O estabelecimento, você está falando? O estabelecimento, né? Nós estamos sujeitos a multas de até R$50 mil e fechamento do local por 14 dias. Então, mas estamos aqui para se cumprir uma lei. A lei é lei e não estamos discordando de o cumprimento da lei, mas as dificuldades. Vocês estão usando os mesmos funcionários ou estão contratando para isso? Olha, tem lugar que teve que contratar, tem lugar que mesmo contratando fica difícil porque é local muito aberto. Se eu for para um estabelecimento beira-mar, por mais que ele tente afunilar na entrada, Luiz, você tem toda a praia. O cidadão entra por um lado, entra pelo outro. Isso é uma das dificuldades, certo? Nós trazemos um número de que a cada 10 pessoas que entram num estabelecimento, pelo menos 3 vão ter algum problema com o cartão. Exemplos. E não é só que não é vacinado, não é isso. Turistas são pegos eles são pegos de surpresas. Eles não têm a informação que o Estado está cobrando. Isso. Aí quando ele chega aqui, ele é orientado, pelo menos no hotel. Toda a cadeia de hotelaria já está orientando. Mas ele é pego de surpresa. Então nós temos aplicativos que não funcionam, o Conect SUS que caiu,
por completo, ele já acusava diversos erros onde a segunda dose não aparecia. Um atraso. Isso. Nós temos situações de quem esqueceu, não está com o papel, perdeu. E nós temos também aqueles que se recusam a tomar vacina, certo? Por medo, por uma questão ainda de ser experimental e aquela coisa de medo. Então, assim, nós temos aí um 30% só da entrada. Luiz, estamos em dezembro. Mês de confraternizações, centenas de confraternizações canceladas. Por quê? Porque alguma parte, mesmo pequena, tem algum problema no passaporte vacinal. Aí quando eu trago para pequenos eventos, casamentos, não estou falando dos shows, dessas estruturas, mas casamentos. Antes de ontem, uma casa, 2 casamentos cancelados. O pai da noiva não tinha vacina. Ele disse que não ia se vacinar. Cancela o evento como um todo. Em outro, situação com os padrinhos. O que eu estou trazendo são testemunhos e testemunhos, clientes fiéis de uma casa. Uma dona ligar para mim e dizer, Arthur, um cliente da casa, quando sentou, que eu cobrei, ainda olhou para mim e disse, eu sou cliente antigo e eu não piso mais aqui. São problemas... Gerando transtornos dessa relação. Você de fidelidade, gera, inclusive. Você gera transtornos e situações difíceis no dia a dia. E um restaurante, um estabelecimento de alimentação, almoço, jantar, todos os dias com essas dificuldades. Então, assim, independente de ser a favor ou contra o passaporte, o que a gente está trazendo aqui são as dificuldades de o nosso setor de alimentação ser o único também a ser imposto essa situação dessa cobrança. Agora, Arthur, a gente tem que levar em consideração também que o passaporte da vacinação foi colocado em alguns estados para estimular ou forçar, para usar a expressão mais dura, as pessoas a tomarem vacina. No caso da Paraíba, há uma informação de que 470 mil pessoas ainda não fecharam seu ciclo vacinal e isso tenta ali forçar, empurrar essas pessoas a tomar essa vacina. Isso. Diante de um cenário em que o passaporte ele é importante para ampliar, estimular, acelerar esse fechamento, vocês têm ali vocês teriam uma contraproposta desse desenho ou para vocês o ideal seria suspender, levantar a questão desse passaporte, ou vocês têm ali alguns ajustes e adequações, como vocês sempre defenderam ao longo das medidas restritivas? Ao longo desse tempo, nós sempre entrávamos para pontuar alguns exageros nos decretos, onde ajudaríamos o nosso setor, nunca indo contra aquilo, certo? Nós estávamos há uns 15 dias atrás numa reunião com o Ministério Público Federal e nós pedíamos que eles separassem o setor de alimentação, Luiz, e você pega aqui uns 70%, a gente chama de essencial. Aquela cadeia que está desde o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, um lanche, um jantar, certo? Essa cadeia com mais responsabilidade que as pessoas sentam para se alimentar. E dentro do setor de alimentação nós temos também um 30% que é o mais ligado ao entretenimento. Então, uma primeira separação naquele momento já era muito importante, não a obrigatoriedade da cobrança para esse setor, já iria aliviar muito a situação. O setor do café da manhã, do almoço, o essencial. E um restaurante, quando ele passa a realizar um evento, um casamento, cobrança, até porque o setor de eventos como um todo na Paraíba é favorável à cobrança, pelo menos todo o setor dos grandes eventos estavam favoráveis à cobrança e era interessante e justo você ir para o evento sabendo que estava tudo ali bem, certo? Mas a gente pedia, e isso foi levado ao governo e foi negado. Foi nos pedido, a gente solicitou também o quê? Acredito que o próprio CEL também, o sindicato entrou com uma ação tirando de nós a obrigatoriedade da fiscalização. Então, fiscalizem. Não recair sobre nós sujeito a sanções, certo? Então, assim, são essas situações e vamos ser muito práticos também. Se é avançar, é para avançar bem rápido, então a gente proíba a população paraibana de entrar em qualquer estabelecimento, não entra numa padaria, não entra numa farmácia, se é velocidade que quer. E por que o setor de alimentação? Sim, o setor de alimentação foi escolhido como houve uma escolha, por alguma razão que, por mais que pontue, porque tira a máscara. Estamos aqui sem máscara, com distanciamento, com álcool gel quando entrou, com tudo bonitinho, checagem, tudo. Mas não existe a obrigatoriedade de você me pedir aqui o cartão da vacina. Os supermercados, os bancos, os ônibus. Está entendendo? Então, o que eu estou trazendo, a realidade do sofrimento do setor. Nós temos na Paraíba quase 30 mil estabelecimentos,
regulares de alimentação. Se você for em cada um desses, e mais 30 mil irregulares, 60 mil estabelecimentos na Paraíba, se você for em cada um desses e conversar com o proprietário, ele vai dizer, é ruim, eu não quero isso. E para o cenário de recente, com esse ataque hackers que bagunçou ainda mais, vocês terão mais dificuldades. Vocês defendem aí que haja pelo menos uma suspensão nesse momento em que os técnicos do Ministério da Saúde estão resolvendo? O Conecte SUS é a principal ferramenta de cobrança para os turistas. De checagem. De checagem. É o único, na verdade, nosso. Os estabelecimentos ficam com o Conecte SUS, o cliente entra e muitas vezes nós é quem ajudamos ele a identificar a vacina dele. O estado da Paraíba são poucas as cidades que têm o seu próprio aplicativo. Isso. Então, assim, de cara o que aconteceu hoje já impede, impossibilita, porque qualquer pessoa pode chegar e dizer, não, eu sou de fora, me dê aí, acho o meu. Aí você vai impedir essa pessoa de entrar também? Então, assim, o que possa regular daqui a pouco, em poucas horas, não sei. A coisa parece ser feia. Mas, a preço de hoje, eu quero é que os órgãos competentes nos expliquem como é que vai ser essa fiscalização. Tá. Deixa eu lhe perguntar, a gente está no dia 10 de dezembro. Que balanço você faria de 2021 para o setor, no geral? Foi um ano, 2020 foi muito mais pesado, 2021 foi um ano de recuperação? Não. Se você... é porque contra fatos não há argumentos. Se você for para os bancos e ver se os empresários começaram a pagar aqueles financiamentos que tinham, quando teve ali no fim do ano, do primeiro ano de pandemia, os empresários, os empreendedores não conseguiram honrar com aquilo. A situação das empresas do setor de alimentação é muito difícil, porque é um setor muito grande, mas muito fragilizado. É um gigante formado de muitos pequenos. 95% é o micro mesmo. Então, assim, continua sendo um ano muito difícil. Agora, de muito aprendizado, um setor que se adequou, um setor que se descobriu, como todos os outros e como qualquer cidadão nessa pandemia, mas ainda tentando se recuperar. E esse final de ano, com janeiro, é esse respirar e vem mais essa pancada em cima do nosso setor. Eu ia lhe perguntar exatamente isso, sobre esse final de ano, dezembro e janeiro, para você dizer aqui para o nosso telespectador que está nos acompanhando. Tem previsão, no geral, para o setor de contratação dezembro e janeiro, Arthur? Você vai dizer para quem está nos acompanhando aí, está esperando uma vaga de oportunidade de emprego nesse final do ano. Tem previsão de contratação no geral para o setor? Um minutinho para você responder, você responde daqui a pouquinho, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial. E se você quiser ouvir essa resposta aqui do Arthur Lira, você aguarda rapidinho, a gente está de volta. Eu trago também notícias e informações da política. Teve secretário que deixou aí o governo do estado, já tem substituto mexendo aí no tabuleiro das eleições de 2022. Fica ligado, Rede Verdade está no ar.